Olá para você que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria podermos começar mais um Conhecimento da Fé nesta semana. E de modo especial convidar você a se aprofundar na proposta que temos feito durante todo este ano de nos prepararmos para o Jubileu de 2025, o Jubileu Ordinário da Igreja, onde o Papa Francisco nos pede para revisitarmos as principais constituições do Concílio Vaticano II. E para isso foi preparado pelo Dicastério da Evangelização esta coleção, de modo especial, Cadernos do Concílio, traduzida pela CNBB. Convido você, neste início de programa, a rezarmos, pedindo ao Pai Eterno sua luz, sua força e proteção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu quero fazer um convite especial a você, caro telespectador, que nos acompanha neste Conhecimento da Fé. Você sabe, este programa é uma iniciativa da evangelização e eu convido você a participar de modo muito especial em iniciativas como esta. Entre em contato com a nossa central de relacionamento, deixe a sua mensagem ou seu pedido de oração ou envie ainda uma participação sua pelas nossas redes sociais. Faça parte desta família de amor, a família dos filhos do Pai Eterno. Ligue para nós ou envie uma mensagem pelo WhatsApp 62 3506 9800 ou ainda acesse o nosso portal paieterno.com. Se você está com o seu smartphone, vá até a sua loja de aplicativos e baixe gratuitamente o aplicativo Pai Eterno para estar ainda mais perto das nossas iniciativas. Que Deus abençoe você. No programa de hoje, nós estamos continuando a caminhada rumo ao Jubileu de 2025, a partir dos subsídios desta coleção, a coleção Cadernos do Concílio, composta por 34 volumes que nos convidam a revisitar as principais constituições do Concílio Vaticano II. Este material foi editado no Brasil pelas edições CNBB. Você pode adquirir entrando em contato com as edições CNBB, tanto o livro 8, que é o livro que vamos aprofundar no programa de hoje. Este 8º caderno nos convida a viver a liturgia na paróquia. É de autoria do padre Samuel Hugo, doutor em teologia, e trata do tema desta experiência paroquial da liturgia. Convido você a participar conosco através das redes sociais e ainda acolher os nossos convidados. Estão conosco a Daniela Cristina Gonçalves de Araújo, assessora da catequese na Arquidiocese de Goiânia. Daniela, bem-vinda. Obrigada, padre, mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom estar aqui, partilhar um pouco da palavra de Deus e principalmente ajudar, os nossos irmãos nessa caminhada de fé. E nós que agradecemos você estar mais uma vez conosco, Daniela, e queremos acolher o padre André Márcio Nogueira de Souza, secretário executivo do Regional Oeste 1 da CNBB. Padre André, bem-vindo. Obrigado, padre Wellington, Daniela, que está com a gente. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco dessa preparação tão importante para o Jubileu da Esperança, que a Igreja já está aí, de alguma forma, vivendo e vai celebrar no ano que vem.
Eu começo então perguntando, Padre André, essa experiência, viver a liturgia na paróquia, de que forma as nossas comunidades fazem essa experiência que é exortada já desde o documento Sacrosanctum Concilium e, é claro, a partir da catequese, das iniciativas nas nossas comunidades, como o povo de Deus é chamado a viver a liturgia na vida paroquial? Padre Wellington, na verdade, quando a gente fala da liturgia na paróquia, a gente está falando do rosto da igreja. A vida paroquial, a comunidade local, que é a paróquia, ela tem a sua expressão máxima, a sua expressão mais visível na vida litúrgica. Se você quer saber como é uma paróquia, qual o rosto dessa paróquia, como ela se organiza, enfim, se você quer conhecer uma comunidade paroquial, a primeira coisa a fazer é participar ou frequentar, enfim, conhecer como essa comunidade celebra, especialmente na missa dominical, por exemplo. Então, a liturgia, a gente pode dizer que é o rosto visível de uma comunidade local e, de modo muito especial, de uma comunidade paroquial. Na teologia litúrgica, nós costumamos dizer que a liturgia é a epifania da igreja, onde ela aparece, de fato, onde ela se manifesta, quem nós somos como igreja. Perfeito. Daniela, você na experiência da catequese, junto àqueles que estão no processo de iniciação à vida cristã, também tem a oportunidade de ver muita gente compreendendo, vivendo, intensamente a experiência litúrgica na paróquia, mas também tem pessoas que, quando você fala liturgia, não entendem ou não compreendem o que isso quer dizer. Isso é comum de se encontrar na vida, na experiência da igreja? Sim, é comum, porque como a gente vem tratando agora, preparando essa nossa assembleia que irá acontecer, da iniciação à vida cristã, a gente percebe que as pessoas, muitas vezes, primeiro, rompem com a ideia de catequese e liturgia, acham que catequese é uma coisa, liturgia é outra, e na verdade uma está ligada à outra, uma dá vida à outra, Esse mistério divino em que nós precisamos iniciar a pessoa que deseja caminhar na fé cristã católica, ela tem como estrutura a liturgia e a catequese. Muitas vezes a gente se depara com a questão da liturgia pela pastoral litúrgica. Liturgia, então, é a pastoral da liturgia, é fazer as leituras nas missas dominicais, nas missas semanais. Não, a liturgia ela vai além, Através da liturgia é que o mistério divino é alcançado na evangelização dos catecúmenos, dos catequizandos, de todo aquele que diz sim à palavra do Senhor. Sim, Padre André, nos desafios aí que o senhor tem com certeza compartilhado com os senhores bispos no regional onde o senhor atua enquanto secretário executivo, nas experiências, os bispos trazem também essa realidade de muita falta de conhecimento das pessoas na experiência da comunidade do que é a liturgia, ou seja, a necessidade de uma catequese litúrgica ainda mais constante, presente na vida da igreja? Com certeza, Padre Wellington. E é bom ouvir a Daniela falar um pouco sobre essas dificuldades na relação entre catequese e liturgia, porque assim como há necessidade na igreja de uma catequese litúrgica, quer dizer, que introduza, que acompanhe, que apresente, que de alguma forma aí ofereça às pessoas a riqueza da liturgia e da participação litúrgica, também nós precisamos entender que a liturgia tem uma dimensão catequética. E certamente é uma preocupação dos bispos. Eu acompanho aqui o nosso Regional Oeste 1, o Mato Grosso do Sul, mas também converso com outros colegas aí, secretários Brasil afora. É uma preocupação da igreja que os fiéis, não só, como diz o concílio, sejam espectadores mudos da liturgia, das celebrações litúrgicas da igreja, mas dela participem, quer dizer, das celebrações, participem, como diz o concílio, de modo consciente, ativo, frutuoso,
interna, externamente. Então, essa participação é o desejo da igreja. E aí é importante entender, e aqui a relação entre catequese e liturgia é muito importante, porque ninguém se achega à liturgia pronto. Ninguém aprende, ninguém conhece os sinais litúrgicos e a própria linguagem litúrgica, os rituais, o rito, de modo automático. É preciso que a gente seja iniciado, é preciso que a igreja ofereça meios, não é, para que as pessoas participem como o concílio deseja, e agora na preparação do jubileu, a própria igreja chama atenção sobre essa necessidade de olhar novamente para a obra do concílio, e no campo da liturgia a palavra-chave é participação. É interessante porque o livro que o padre Samueli escreve, ele traz, dentre uma série de reflexões, ele fala de uma crise da liturgia. E ele diz: a liturgia vive uma profunda crise perceptível no desgosto de muitos batizados que a relegam a um papel de relevância em suas vidas, determinada, portanto, por uma crise de fé. Em vez disso, deveriam ser um dos bens mais amados e protegidos, guardados e promovidos pelas comunidades cristãs, paroquiais ou não. Daniela, quando olhamos para essa realidade, né? A falta de conhecimento gera também a falta de interesse. Logo, não se ama aquilo que não se conhece. A experiência que vocês têm feito aqui em Goiânia, de uma catequese voltada à iniciação à vida cristã, favorece a integração dos ritos na celebração da liturgia com a vida paroquial, para que as pessoas tomem posse disso que o Caderno 8º está nos dizendo? Com certeza, padre. Nós estamos ainda no início, né? Os trabalhos começaram a ser feitos em algumas paróquias, algumas já estão assim com andamento maior, alcançando já uma etapa mais delineada do processo, mas assim, de todo modo, o que a gente observa nas experiências que já foram vividas e nos estudos que nós temos feito é que, como o senhor disse, né, não se encanta por aquilo, nós não nos encantamos por aquilo que nós não conhecemos. Ouvi uma frase outro dia, até num momento de formação da espiritualidade do catequista, e aí o padre Wagner, que é o assessor nacional da CNBB para animação bíblico-catequética, ele disse assim, né, nós só nos lembramos daquilo que nos marca profundamente. E o que nos marca profundamente é a experiência que nós vivenciamos, que nós conhecemos. Se eu trago a palavra para o centro dessa evangelização, né, de maneira litúrgica, fazendo com que essa palavra faça parte da minha vida, não tem como esse processo de iniciação dar errado, ou mesmo a fé ser motivada por outras coisas que não seja a palavra. A gente tem observado, nós fizemos agora um censo catequético, né? Ainda estamos assim no final, mas a gente percebe que muitos catequistas, os pais, os catequizandos, já têm tido esse conhecimento, têm demonstrado esse discernimento de que muitas vezes as razões pelas quais eles procuraram a fé foram outras que não a palavra de Deus. Foi uma devoção mariana, uma devoção a algum santo, ou mesmo uma tradição familiar. E se a gente traz a liturgia para a vivência do nosso dia a dia e da nossa caminhada, aquilo que nos chama e nos convida a viver a fé católica vai ser sim a palavra de Deus, que deveria ser o centro, né, na verdade. Então, essa forma de olhar para a liturgia, fazendo essa ligação com a catequese, entendendo que a liturgia ela está presente não é só na pastoral catequética, mas em todos os movimentos, na própria comunidade, pode sim fazer uma diferença nesse processo. Padre André, o senhor tem observado também esse movimento de uma catequese com uma experiência vivencial de celebração sacramental, não somente no final do caminhar catequético, mas também das etapas propostas pelo processo de iniciação à vida cristã, acontecendo
nas nossas paróquias, nas nossas dioceses. Como tem sido, por assim dizer, a acolhida a essa proposta que, por mais que já seja uma proposta que venha de algum tempo da Igreja, ainda parece uma proposta cheia de novidade, porque ainda não chegou ao todo de nossas comunidades, não é mesmo? Sim, realmente. Aqui no nosso regional, além de secretário executivo do regional, eu também estou como assessor regional da catequese. Na minha diocese, eu sou da diocese de Coxim, fica aqui no norte do estado de Mato Grosso do Sul. Eu também trabalhei por vários anos como assessor diocesano, primeiro da liturgia, depois também da catequese. Então, de alguma forma, eu sempre convivi um pouco, né, nos meus 19 anos aí de ministério, essa relação tão importante, mas ao mesmo tempo tão desafiadora. E no caso aqui, quando a gente fala da iniciação à vida cristã, nós estamos falando de algo novo e ao mesmo tempo tão antigo na Igreja. O próprio Concílio Vaticano II vai ordenar a restauração do catecumenato, quer dizer, de uma catequese organizada, vivida, em torno das etapas da iniciação à vida cristã, que tem uma característica profundamente litúrgica e orante. E de fato é algo, e quando a gente diz que é novo, porque se trata também para a Igreja de reaprender, de aprender novamente a organizar a vida litúrgica e os meios da transmissão da fé, que são aí objeto, né, da catequese, nesse sentido. Então, quando a gente fala de uma catequese mais orante, que ela possa sempre beber da riqueza da liturgia, que ela possa dialogar, né? A gente fala que os espaços da catequese sejam espaços que dialogam com o espaço celebrativo, por exemplo, da comunidade, ou mesmo a presença da palavra de Deus, né? Então, o uso da Sagrada Escritura na catequese seja sempre nesse sentido orante, de alguma forma também dialogue com a escuta da palavra que acontece na liturgia, né? No ambiente litúrgico, enfim, mesmo o ministério, né? Então agora nós falamos do ministério do catequista. O ministério do catequista é também um verdadeiro ministério litúrgico, porque o catequista, na vida da catequese, no acompanhamento, no encontro catequético, na vida da catequese, também tem essa função ministerial muito importante. Mas, por outro lado, a gente encontra algumas dificuldades, e não são poucas, né? Dificuldades em relação ao clero, que tem também aí uma lacuna na formação e no próprio entendimento desse modo novo de organizar a vida da catequese e mesmo a vida litúrgica, e também a qualificação da própria vida litúrgica da paróquia, não é? Já que o senhor dizia aí, né, citando o autor aí desse volume 8º, a crise da liturgia na paróquia, na verdade, demonstra uma crise de fé. Essa crise de fé e crise da vida litúrgica, na verdade, apresenta, né, revela essa dificuldade da gente entender como a catequese está a serviço de uma vida litúrgica consciente, com amor, né, que as pessoas amem aquilo que de fato conhecem, e também a qualidade das próprias celebrações litúrgicas que acontecem na vida paroquial. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo. É chegado o momento do nosso primeiro intervalo no programa, e daqui a pouquinho a gente volta com mais conhecimento da fé, hoje falando sobre o caderno 8º da coleção Cadernos do Concílio, Viver a Liturgia na Paróquia. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o conhecimento da fé desta semana, que dá continuidade ao nosso itinerário de conhecimento sobre esta coleção Cadernos do Concílio, uma iniciativa do Dicastério para a Evangelização e que nos chama à preparação para o jubileu do ano que vem, Peregrinos de Esperança, revisitar as principais
constituições do Concílio Vaticano II. Hoje falando sobre o caderno 8º, Viver a Liturgia na Paróquia. Estão conosco a Daniela Cristina, assessora da catequese na Arquidiocese de Goiânia, e o padre André Márcio, secretário executivo do Regional Oeste 1 da CNBB. Padre André, o senhor está conectado conosco de qual cidade, por favor? Eu não perguntei no primeiro bloco. Eu falo aqui de Campo Grande. Campo Grande. Perfeito. Daniela, o padre André dizia dessa necessidade de se integrar à catequese, à liturgia e, por que não dizer, de chamarmos a atenção de toda a Igreja para esse ministério que o Papa Francisco elevou a esta condição, né? Através de uma eleição, por assim dizer, do catequista enquanto um ministério na vida da Igreja. Como você observa que foi acolhido, por exemplo, essa proposta do conferir o ministério do catequista àqueles que já de tanto tempo vêm trabalhado com a catequese em uma forma, por assim dizer, diferente, né? Uma proposta diferente? Olha, eu acho, né? Tenho a certeza que para todos os catequistas foi como um presente, né? Foi muito importante esse ministério. Ele realmente trouxe para nós um aconchego, um carinho. Eu digo assim que nós catequistas, muitas vezes, temos uma das batalhas mais difíceis dentro da paróquia, porque nós lidamos, como o padre mencionou anteriormente, né, nós estamos num processo tentando essa evangelização e muitas vezes nós estamos caminhando sozinhos, porque nessa realidade que nós passamos hoje, que nós enfrentamos, onde a catequese familiar ela já não acontece como acontecia antigamente, onde você tinha o apoio da família. Nós não éramos os primeiros catequistas. Os primeiros catequistas são, por vocação, os pais. Então, quando o Papa Francisco vem e percebe essa importância que o catequista tem dentro dessa estrutura de evangelização que a gente encontra nas nossas igrejas, então, assim, foi muito gratificante perceber. Nós ainda estamos caminhando até aqui dentro da nossa arquidiocese. Nós tivemos agora no mês passado, né, no início do mês, a instituição dos ministros catequistas, né, em Aparecida. Foi escolhido um representante de cada regional. Aqui na nosso regional Centro-Oeste, a eleita para receber essa instituição foi a Ana Mar, que é catequista de Goiás Velho. Então, assim, uma nova injeção de gás, de ânimo, de mostrar que realmente nós somos parte desse processo e que o nosso trabalho junto à Igreja tem tido um olhar especial, principalmente do nosso pastor, né, que é o Papa. Perfeito. Padre André, quando nós olhamos, por exemplo, o itinerário da formação sacerdotal, daqueles que procuram também o estudo da teologia, nós entramos em contato, por exemplo, com documentos do concílio, com outros documentos emanados das congregações da Igreja, que falam ou exortam a um aspecto em específico da liturgia, ou até mesmo da integração dela com a palavra de Deus, de aspectos da participação desse povo, da interpretação da palavra e assim por diante. Como nós podemos ver a expressão da participação dos fiéis neste movimento de renovação que o concílio propôs? Por que eu pergunto isso? Porque a paróquia, enquanto espaço, ela também se renova, até por conta do projeto expresso na Sacrosantum Concílio, né? Eu queria que o senhor pudesse lembrar aí que documentos ou de que forma os documentos incentivam a renovação da liturgia na vida da paróquia, da comunidade. Então, eu inclusive sou professor aqui também em Campo Grande. Eu leciono aqui na nossa formação dos futuros ministros ordenados, futuros padres aqui do nosso regional, na universidade aqui de Campo Grande, a Universidade Dom Bosco.
nós temos o curso de teologia e, de fato, a gente tem essa preocupação, né? Pensando que nós estamos formando pastores e o pároco na paróquia, ele é o pastor próprio, como a própria igreja vai nos ensinar. A Sacrosanctum Concilium, quando fala da participação dos fiéis, quando fala da vida litúrgica na paróquia, ela, de alguma forma, aborda muito diretamente aí a figura do pároco, a figura do pastor próprio da paróquia. E nesse sentido, a formação é uma preocupação nossa, não é? Porque não basta ler os documentos, não basta conhecer aí as orientações oficiais da igreja. É preciso que o candidato também tenha contato, tenha também essa, de alguma forma, essa capacitação, né? O habilite para guiar uma comunidade paroquial, especialmente no que diz respeito à vida litúrgica dessa comunidade paroquial. Quando a gente fala de vida litúrgica, nós não estamos falando só das celebrações que acontecem, estão marcadas no calendário ou na escala de celebrações de um domingo ou de uma semana. Nós estamos falando da vida litúrgica como um todo, da preparação, da avaliação da participação da comunidade, da caminhada do ano litúrgico. Nós estamos falando aqui de vários aspectos, né, da vida litúrgica que envolvem aí uma comunidade paroquial. Eu sempre costumo dizer algo que eu aprendi do meu bispo que me ordenou, Dom Antonino. Ele dizia assim que um ministro, e aqui nós estamos falando dos ministros ordenados, mas também podemos falar de todos os ministérios da igreja, né? Falávamos aí do ministério do catequista. O ministro, dizia ele, jamais deveria presidir uma celebração sem antes ter lido a introdução, o rito, a instrução do rito dessa celebração, sem antes conhecer a teologia que há por trás de cada celebração litúrgica da vida da igreja. E isso é o que a gente chama de pastoral litúrgica. Uma necessidade no campo aí da vida de uma paróquia é da pastoral litúrgica, que é muito mais do que uma simples equipe que se reúne para preparar as celebrações, mas essa preocupação pastoral que, na verdade, ela alcança, ela se preocupa, ela se volta para toda a realidade da vida paroquial na qualidade da vida litúrgica. É interessante o que o Padre André está colocando para nós nesse momento, porque em muitas de nossas paróquias, eixos que se completam acabam se dividindo, por exemplo, pastoral do batismo, a pastoral da liturgia e a catequese, que quase não se conhecem e não dialogam. Eu pergunto para você, Daniela, como fazer com que esses três eixos que existem nas nossas paróquias, né, quiçá possam um dia serem um único eixo, né, partindo da perspectiva da animação bíblica da pastoral, vivendo essa experiência fundamental para que no batismo, na catequese e na liturgia todos se conheçam, todos promovam esta mesma realidade na vida da comunidade. Padre, essa pergunta do senhor, ela é instigante, porque assim, se eu fosse resumir em uma palavra, eu resumiria que seria IVC. A iniciação à vida cristã, ela promove essa unidade. Primeiro que ela irá promover a unidade entre os sacramentos da iniciação à vida cristã. Então, quando o Senhor diz, né, a gente tem batismo, a gente tem catequese, onde é que o batismo entra? Né? Muitas vezes a gente vê pastoral do batismo, pastoral da catequese e, na verdade, o batismo é o primeiro sacramento de iniciação à vida cristã, né? Aquele que nós recebemos. Então, se eu entender o processo de iniciação à vida cristã, dessa evangelização que percorre um caminho, né? Que é mergulhar no mistério divino através de um caminho que é oferecido em primeira instância pelos sacramentos de iniciação, e nesse caminho onde eu vou percorrer, eu vou trazer para junto dele a liturgia como uma base deste caminho, porque é como nós já falamos, né, a catequese ela não rompe com
com a liturgia. Na verdade, houve esse processo, não quer dizer também que quando houve essa ruptura, foi algo ruim que aconteceu, não, porque a gente entende que são marcas do momento, cada período histórico que nós vivemos, cada realidade, mas agora, trazendo essa realidade que não é nova, mas que nós estamos tratando como nova, para esse momento e tentando sim criar essa unidade entre os sacramentos e a liturgia, eu acredito que é o primeiro passo para que seja alcançada essa unidade. Padre André, não é utopia o que eu disse na pergunta para a Daniela, mas para algumas pessoas existem resistências, né? Dificuldades de integração. É possível repensar a liturgia à luz desse projeto de unidade que é proposto até na iniciação à vida cristã? Com certeza, e essa utopia, né? Quer dizer, para nós é muito importante perceber que não se trata de uma ideia da moda, mas se trata de um princípio fundamental da vida da comunidade, da vida da igreja. Quando a gente fala, por exemplo, de integração, de diálogo, de pontes aí para poder conversar melhor os diversos âmbitos da ação pastoral e evangelizadora, na verdade nós estamos falando de pastoral de conjunto, né? E a iniciação à vida cristã, nesse caso, como a Daniela já falou, ela é certamente um elemento muito importante, fundamental, né, para que a gente possa alcançar essa tão sonhada pastoral de conjunto. O ritual da iniciação cristã de adultos, né, o famoso RICA, nele, lá na introdução do RICA, diz assim que a iniciação cristã deve acontecer no seio da comunidade cristã. O que é o seio da comunidade cristã? É toda a vida pastoral, a vida litúrgica, enfim, toda a vida de uma comunidade deve estar perpassada pela iniciação à vida cristã e, de alguma forma, a iniciação só vai ser frutuosa, só vai acontecer de verdade se a comunidade como um todo abraçar. E aqui entra essa necessidade de colocar na mesma mesa, de pensar espaços de diálogo e comunhão e integração entre as diversas ações pastorais, não é? Então, a pastoral litúrgica, com as suas várias equipes, com os seus vários serviços e ministérios aí da liturgia, precisa necessariamente perceber o lugar da catequese, o lugar dos agentes da catequese, dos agentes da animação bíblico-catequética, por exemplo, na vida litúrgica. Do mesmo modo, deveria acontecer quando se trata da preparação para o batismo, né? Então hoje de fato já existem muitas iniciativas nesse sentido, existem muitos subsídios aí Brasil afora voltados para essa integração e de fato é uma riqueza que a igreja hoje tem oferecido e caminha cada vez mais, a gente espera, né? Caminhe cada vez mais para alcançar, para pôr em prática, realizar esse sonho. Daniela, quando observamos, por exemplo, essa proposta de repensar a liturgia. Repensar a liturgia na paróquia é também convidar as pessoas que participam de determinadas fases do próprio, poderíamos chamar assim, processo litúrgico, né? De iniciação, de conhecimento, de confirmação, das celebrações como um todo, também a se comprometerem com esse novo olhar, porque não adianta falarmos de propostas se elas não são usadas como sementes, né? Lançadas no coração das pessoas, cultivadas e colocadas em prática no sentido de se esperar também um resultado ou uma devolutiva, né? Muitas pessoas às vezes têm insegurança diante daquilo que é novo e que é apresentado perante essas propostas, né? Como, por exemplo, o campo da liturgia na paróquia é um lugar onde muitas pessoas exercem o seu ministério, sua criatividade, mas também é um lugar onde o poder, né, daqueles que conhecem, perante aqueles que não conhecem, está muito expresso ali, né? É verdade, padre. E se tem uma das coisas que
a gente tem que entender, enquanto agente pastoral, enquanto membro de uma comunidade, eu acredito que é a caridade em aprender e a caridade em ensinar. Não tem como esse processo litúrgico acontecer sem formação, sem conhecimento. E é claro que tudo aquilo que é novo, que mexe com as estruturas, de alguma forma dói, né? Nós somos um povo que não fomos acostumados a lidar bem com as questões de mudança. Mas a mudança também, ela só vai ser considerada positiva a partir do momento que as pessoas se abrirem para ela e que, de fato, perceberem dentro do processo que, ao haver esse engajamento, as coisas realmente vão se tornar diferentes, né? A gente não vai conseguir alinhar tudo isso sem o testemunho. O testemunho, ele é a base que vai solidificar esse momento, esse espaço, tanto de formação daqueles que já se consideram até, como é que fala? Assim, porque quando a gente fala das pessoas que já estão na caminhada, já passaram por processos, né? Às vezes a gente pensa, mas eu já aprendi tudo. Não, você não aprendeu tudo, né? Todo dia é um dia para começar, para aprender. Então, e essa relação daquele que veio com o que já está chegando, o que já chegou há bastante tempo, o que chega agora, ela apresenta também um crescimento, tanto na nossa caminhada de fé, quanto naquilo que a gente vai aprender de forma prática mesmo em relação ao processo, a esse processo litúrgico que a gente clama, né? E precisa e é necessário. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, eu quero ouvir o Padre André também sobre isso, né? Sobre essa relação, principalmente que nós devemos ter de evangelizar os batizados, de favorecer aqueles que já estão há tanto tempo no exercício, no cuidado, até mesmo na promoção da vida litúrgica, a se abrirem à aprendizagem de novas possibilidades de se viver e de se promover a liturgia. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais conhecimento da fé. Estamos de volta com o conhecimento da fé desta semana, agradecendo a sua audiência, nosso programa que sempre vai ao ar às quartas e sábados, às quartas às 9h30 da noite, aos sábados 12h30. Muito obrigado a você pela sua audiência e a oportunidade que nos dá de entrar aí na sua casa. Hoje temos a alegria de acolher dois convidados, a Daniela Cristina, assessora da catequese na Arquidiocese de Goiânia, e o padre André Márcio, secretário executivo do Regional Oeste 1 da CNBB. Nós falávamos no último bloco sobre os desafios, né, que encontramos na paróquia para viver a liturgia de modo pleno, também em convidar ou promover espaços de aprendizado para com aqueles que já estão há muito tempo engajados, promovendo as celebrações, mas que muitas vezes se apresentam um pouco resistentes às novas propostas. Padre André, eu acredito que por aí isso não exista, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa realidade que a gente encontra em outros lugares. Olha, padre, talvez só lá na Groenlândia que não existam esses problemas. De fato, é um grande desafio a renovação da vida litúrgica na comunidade, não é? Essa renovação que ela esbarra aí em muitos entraves. O primeiro, muitas vezes, pode ser essa tentação que quem já atua nos diversos ministérios da vida litúrgica, tem de cristalizar, eu diria fossilizar, né? Então, uma espécie de fossilização dos hábitos, dos costumes, dos horários, enfim, das práticas que muitas vezes a gente vai se acostumando. E também, por outro lado, temos muita dificuldade em acolher os novos, não é? A acolhida. E aí, claro que a chave, certamente, para solucionar, para oferecer soluções para essa dificuldade é a iniciação à vida cristã. A iniciação à vida cristã, certamente, é essa oportunidade que a Igreja tem nos tempos atuais de promover
a renovação da vida litúrgica numa paróquia, justamente porque esse diálogo, essa necessária relação entre catequese e liturgia, sempre provoca a comunidade, no âmbito da liturgia, da vida litúrgica, a acolher gente nova, a perceber como é que a gente está preparando, como é que nós estamos aí oferecendo esses espaços de acolhida e integrando as pessoas, né, na vida litúrgica da comunidade. Então, quando você fala, por exemplo, de preparar celebrações variadas nas etapas, por exemplo, da iniciação à vida cristã, nós estamos falando, estamos desafiando as equipes, quem prepara a liturgia, a acolher, a abrir-se ao novo. Mas isso também perpassa aí todos os ministérios, né? É necessário que a gente perceba, e quando o Papa instituiu o ministério do catequista, ele fez questão de frisar isso, né? Ministério não é privilégio. Ministério é uma oportunidade que a Igreja nos oferece para evangelizar, para fazer parte cada vez mais e melhor da missão evangelizadora. Daniela, quando olhamos para os documentos do concílio e o Papa Francisco faz um convite para revisitarmos, porque ele considera ser um conhecimento, um ensinamento que ainda hoje instigue a fé dos cristãos e nos chama a sermos mais responsáveis. De que forma nós podemos, por exemplo, levar os documentos do concílio para a experiência tanto dos catequistas como dos catequizandos, para beberem dessa fonte, né? Não é algo privatizado, por assim dizer, da hierarquia da Igreja, mas que deve ser compartilhado e conhecido e aprofundado e estudado por todos nós. Sim, eu acho que o primeiro passo, padre, é realmente a gente trazer esse conhecimento aos catequistas, né? Então, assim, o processo formativo dos catequistas, ele é importantíssimo. Não tem como eu levar isso aos catequizandos se eu não levar primeiro aqueles que são os responsáveis por essa evangelização. A iniciação à vida cristã, o primeiro passo, né, dentro desse processo de iniciação à vida cristã é o anúncio do querigma, é o meio querigmático para você fazer transbordar no coração daqueles que desejam ser iniciados na fé o desejo de estar na presença de Deus, do Pai, o desejo de estar junto, de caminhar junto e de viver essa fé. Eu só consigo fazer isso se for pelo testemunho e pela palavra, não tem como. Então, se eu não tiver um conhecimento a respeito do que é esse querigma, o querigma não vai chegar ao catequizando. Quando eu vou para o catecumenato, e aí onde entra de maneira mais direta a presença até dos próprios documentos, se o catequista ele não tem essa formação, como ele vai apresentar isso para o catequizando? E é natural. À medida que o catequista vai se formando e vai vivenciando através da leitura orante, da prática litúrgica, todo esse momento e aquilo que vem sendo trazido pelos documentos, naturalmente os catequizandos vão percebendo e vão se interessando, vão buscando interesse em conhecer. Não tem como eu conhecer, ter esse interesse em conhecer algo se eu não me sentir instigado a conhecer. E nesse processo, aquele que vai instigar o catequizando, os familiares a buscarem esse conhecimento é o catequista. O catequista é fundamental nessa tarefa. O desejo, Padre André, de conhecer melhor a liturgia e de melhor celebrar a fé nas nossas comunidades, ele existe no nosso povo. Mas o que impede esse povo de conhecer e de estar mais próximo, por assim dizer, das propostas, dessas iniciativas de renovação, de aprendizado da vida litúrgica da Igreja? Padre Wellington, muitas vezes o que impede pode ser aí uma certa compreensão da liturgia como algo que já está dado, já está pronto, né? Havia uma compreensão antes do concílio de que a liturgia fosse
o conjunto das cerimônias da igreja. E a obra do concílio veio trazer aí a palavra participação como palavra-chave para a gente entender, mas é preciso que essa participação ela vai acontecer a partir de um processo de formação, de capacitação. Daí que é muito importante que nós multipliquemos, que a gente invista o melhor possível na capacitação, na formação, na multiplicação de espaços aí de conhecimento, né? Então, os rituais, por exemplo, não devem ser guardados na sacristia da igreja e pronto, né? Só pegos quando vai ter uma celebração. A riqueza ritual, que foi toda reformada a partir do Concílio Vaticano II, precisa ser colocada nas mãos das pessoas, precisa ser colocada nas mãos dos fiéis. Esse é dever, por exemplo, essa é uma das tarefas daquilo que a gente chama de pastoral litúrgica, né? Agora, o ano passado nós tivemos aqui no Brasil, e foi uma novidade, todo mundo falou muito disso, a publicação da 3ª edição típica do Missal Romano em português para o Brasil. A CNBB, né, as edições CNBB fizeram essa publicação, mas antes do Missal ser publicado, a instrução geral do Missal Romano e também a introdução ao elenco das leituras da missa foram publicadas pelas edições CNBB para que a gente pudesse ter contato com essa riqueza daquilo que a igreja nos ensina de como organizar e como viver também de modo qualificado a liturgia. Perfeito. Daniela, quando o padre André nos lembra, por exemplo, da chegada do missal, né? Uma experiência que eu tive na paróquia foi convidar lá os fiéis numa reunião pastoral e deixar com que eles folheassem, porque muitas pessoas pensavam, né, que o missal é o livro do padre, né? A Bíblia só do padre, quando na verdade é o livro do povo de Deus para as celebrações. Essa experiência que o padre André nos convida também a fazer, né, de levar os livros dos rituais, os livros que compõem as celebrações para o âmbito do conhecimento da comunidade, também faz parte de um exercício catequético, por assim dizer? Com certeza, padre. Até vou melhorar um pouquinho algo que eu disse, né? Na hora que o senhor me perguntou, eu disse que é papel fundamental do catequista, senão os catequistas vão me crucificar, né? Não é só do catequista. Esse é um papel de todos os agentes, de todo aquele que faz parte dessa comunidade. Então, por exemplo, quando nós trazemos os ritos, as celebrações, integrando dentro da Santa Missa e toda a comunidade passa a ter acesso ali, pelo menos o que a gente já tem ouvido de depoimentos, né, dos párocos, dos catequistas, dos familiares, é que surge, né, na comunidade que está participando da missa, o interesse, nossa, o que é aquilo ali? Que rito é aquele ali da entrega da cruz? O rito da entrega da Bíblia? Por que isso acontece? Quando eu fazia catequese isso não acontecia, e isso acontece entre os agentes, tanto da liturgia, da própria pastoral do dízimo, da acolhida, de todos aqueles que estão no ambiente. Então, trazer esses documentos, mostrar como a igreja está caminhando, claro que faz parte de um processo catequético e que cada movimento precisa entender isso, né? Que a catequese, ela não, mais uma vez eu reforço, a catequese não acontece apenas na pastoral catequética. Ali na pastoral catequética nós temos o início, mas quando o evangelizado passa por este caminho da iniciação à vida cristã, ele não termina, ele não conclui uma etapa, ele é indicado, né, e promovido a outras etapas, seja em qualquer outro ministério pastoral ou mesmo aquele que senta diante do Santíssimo em adoração, também tem a possibilidade de conhecer e de promover uma catequese naquilo que ele está fazendo e servindo dentro da paróquia, né, dentro da comunidade. Perfeito. Nosso tempo está se esgotando, nós estamos caminhando para os últimos minutos do nosso programa. Eu queria que o padre André pudesse deixar sua mensagem nesse momento da nossa partilha. De fato, o programa é um aperitivo para que as pessoas possam desejar conhecer melhor o documento,
lerem, se aprofundarem e tomarem assim as suas percepções, né? Eu tenho muito a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao Padre Wellington pelo convite e também por poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência. Agradecer a oportunidade de estar aqui com a Daniela, porque eu penso que tenha sido providencial para nós, pensando aí a liturgia na paróquia, como diz aí esse número 8º do subsídio de preparação para o jubileu. A liturgia na vida paroquial, certamente ela só vai alcançar os objetivos aí propostos pelo concílio, no sentido de uma participação ativa, plena, frutuosa, da qual aí o primeiro responsável é o pastor próprio da paróquia, o pároco, se ela estiver estreitamente ligada ao serviço ministerial realizado pela catequese, né? Então, assim como o bispo é o pastor, sinal de unidade na diocese, é o que a gente chama de liturgista mor, né? O pároco também exerce um pouco essa função. Isso acontece também no âmbito da catequese. O bispo é o primeiro catequista e na comunidade paroquial todos de alguma forma também devem se sentir responsáveis por esse ministério. Agradeço muito e me coloco sempre à disposição para poder colaborar em outras oportunidades. Nós que agradecemos, Padre. Daniela, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, Padre. Sempre que precisar é só chamar, é sempre um motivo de alegria participar e trazer um pouquinho, né, desse aperitivo que o Senhor diz, para que as pessoas sintam esse desejo de buscar mais. E o nosso agradecimento também a você, caro telespectador, que nos acompanhou em mais essa edição do Conhecimento da Fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem com mais um Conhecimento da Fé.